E aqui estamos para mais um Palavra Puxa Palavra e temos andado a analisar estas relações entre Portugal e a Espanha ao longo dos tempos e chegamos finalmente ao século XX. Imaginemos o que se passava na Europa há 100 anos atrás. A guerra tinha terminado, a Primeira Guerra Mundial, 14-18, e os anos 20, os anos 30 são anos particularmente difíceis. Do ponto de vista político, bom, os sistemas liberais estão em crise. E para essa crise não basta apenas dizer que foi por causa da guerra. Há também agitações sociais, agitações políticas e há um crescimento de forças que à direita e à esquerda dos sistemas liberais que vigoravam se vão formando. De um lado, podemos falar de 1917, há a Revolução Soviética e, sobretudo, a partir de 1922, o stalinismo. E à direita, bom, temos exatamente a formação do Partido Nazi na Alemanha, em 1920. 2 anos depois, na Itália, Mussolini ascende ao poder e, como nós dizíamos no último programa, em 1923, Primo de Rivera, em Espanha, estabelece uma ditadura seguindo o modelo de Mussolini. E repare, este paralelismo em 23 é a ditadura de Primo de Rivera, que vai durar até 1930, e em 1926 dá-se o golpe do 28 de Maio, que põe termo à Primeira República Portuguesa, a esta tentativa de democracia republicana que funcionou de 1910 até 26, e, de facto, vai-se criar uma ditadura militar que vai abrir as portas a uma ditadura civil quando é convidado Salazar, que sim vai iniciar, digamos, um longo período de 48 anos em que o regime salazarista, que se baseia bastante e se inspira nas tendências de extrema-direita que vigoravam nessa altura na Europa, particularmente o fascismo, vão dar origem a uma forma de governo que nós normalmente chamamos de corporativista, mas que é, digamos, o fascismo à portuguesa. Ora bem, neste ambiente, digamos, que estamos a descrever dos anos 20 e em que vemos o paralelismo entre Portugal e a Espanha, em Espanha vai haver uma tentativa, digamos, de restabelecer a democracia. Estamos em 1931 e é proclamada a Segunda República Espanhola. Estamos em 31. Em 33, Hitler é eleito democraticamente chanceler da Alemanha. É evidente, foi o único ar de democracia e a partir daí o nazismo está implantado. E de que maneira? Hitler tem aspirações de globalizar o nazismo por toda a Europa e tem um campo particularmente de experiência na Espanha. Porquê? Porque a República Espanhola, uh, enfim, acabada praticamente de ser implantada em 31, 5 anos depois, em 1936, há uma revolta de extrema-direita conduzida por Francisco Franco e as forças, digamos, costumamos dizer, nacionalistas, as forças de Franco, vão começar a atacar, digamos, as forças republicanas e de uma guerra que tinha de um lado digamos, os monárquicos, os falangistas de Francisco Franco e católicos, e do outro lado há anarquistas, há comunistas, há democráticos que vêm de toda a parte do mundo. Porquê? Porque, de repente, a Guerra Civil de Espanha deixa de ser apenas uma guerra civil que diz respeito aos espanhóis e vemos, por exemplo, os aviões alemães a bombardearem cidades
que estavam sob o domínio dos republicanos. Talvez o caso mais conhecido seja Guernica, que é completamente destruída e que esta imagem do que resta é depois transposta do ponto de vista artístico neste célebre quadro que descreve o horror de Guernica, uma guerra civil que produz milhares de mortes de um lado e do outro e que divide profundamente a Espanha e, como digo, onde há participações de forças de extrema-direita, de extrema-esquerda, porque há o apoio da União Soviética e do México aos republicanos, há o apoio da Itália fascista e da Alemanha nazi a Franco, e, no fim, claro, qual foi a posição de Portugal? Bem, Portugal vai dar, o governo português vai dar todo o seu apoio a Francisco Franco, como seria de esperar. Há militares portugueses que vão combater pelo lado de Franco e que são designados pelos viriatos, que foi uma forma, digamos, de Salazar dar o seu apoio ao novo ditador espanhol, Francisco Franco, e, portanto, há um estreito aproximar de forças entre o Estado Novo e a causa nacionalista espanhola. O fascismo em Portugal vai durar, como sabemos, até ao 25 de abril de 74 e a Revolução do 25 de abril de 74 vai abrir as portas a que a democracia se restabeleça no país e que Portugal passe a ter uma nova Constituição em 1976, que constitui, digamos, a base do regime democrático que ainda hoje temos em Portugal. Curiosamente, em 1975 vai-se dar a morte de Francisco Franco, do jornal Francisco Franco, e vai-se iniciar, a partir de 1975, uma transição, lentamente, para a democracia. Juan Carlos vai ser aclamado como rei. Juan Carlos, que passou toda a sua juventude em Portugal, na zona do Estoril, foi aí que ele foi criado, e, digamos, vai ser criada em 1978 a nova Constituição espanhola. Repare este paralelismo, tudo se passa praticamente uma coisa a seguir à outra. E o facto de Portugal passar a ser um país democrático, o facto de Portugal passar a ser reconhecido internacionalmente vai permitir que se abram as portas para os dois países ibéricos entrarem na União Europeia. Estou a pensar em 1986, exatamente dia 1 de janeiro de 1986, é no mesmo dia que a Espanha e Portugal vão assinar a sua entrada naquilo que se chamava, na altura, a Comunidade Económica Europeia e que hoje designamos por União Europeia. Estamos já a falar praticamente dos nossos dias. Gostaria apenas, para terminar, de dizer que durante vários períodos do século XVIII, do século XIX, mesmo do século XX, houve pessoas que defenderam o iberismo. E se nunca ouviu falar neste termo, iberismo quer dizer que haja uma certa fusão entre Portugal e a Espanha, uma fusão política e, portanto, que os dois países deixem de ter fronteiras. Isso teve muito a ver, digamos, sobretudo no século XIX, quando movimentos republicanos, socialistas, movimentos liberais, movimentos maçónicos, tanto em Portugal como na Espanha, defendem essa unificação que é um pouco influenciada por aquilo que se passa, por exemplo, com a união das diferentes regiões na Itália, formam a Itália dos nossos dias, ou o facto de se ter procedido à unificação alemã. Há autores diferentes, sei lá, por exemplo, mesmo dentro dos fundadores do republicanismo em Portugal, Henriques Nogueira, Casal Ribeiro,
defendem a criação de um iberismo. Chega a ser publicado em 1854 um projeto de bases para a Constituição Federal dos Estados Unidos da Ibéria, ou seja, um pouco a ideia do modelo americano poder ser implantado nesta união entre Portugal e a Espanha. Há, por exemplo, uma figura importante do republicanismo, Teófilo Braga, que vai defender a ideia de uma federação ibérica, e um dos principais defensores deste iberismo é um historiador, Oliveira Martins, que vai publicar em 1879 a História da Civilização Ibérica. Nós estamos mesmo a terminar. Gostaria de dizer que esta ideia de iberismo, enfim, vai se diluir bastante, sobretudo à volta de 1890, porque, claro, a crise que se vai dar com o Reino Unido, isto tudo motivado pelo ultimato de 1890, digamos, esta resistência à Inglaterra vai ressuscitar nessa altura a ideia de uma União Ibérica que pudesse salvaguardar os interesses das pequenas nações face às grandes potências. Muito poderíamos ainda falar sobre estes aspectos que ligam Portugal e a Espanha na sua história. De costas voltadas muitas vezes, unindo os trapinhos muitas vezes, pessoas que sonham em se juntar os dois países. Em contrapartida, na Espanha, movimentos de separação, como é o caso da Catalunha, como é o caso do País Basco, como é o caso da própria Galiza. Tudo isto, de certeza, no futuro, irá continuar a haver paralelismos entre Portugal e a Espanha. Mas isso será tema para outros futuros Palavra Puxa Palavra.